Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Alfredo. No vídeo de hoje nós daremos continuidade ao estudo da função do segundo grau. Iremos resolver alguns problemas do segundo grau abordando o máximo e mínimo. Então não saia daí, hein? O exercício que vamos resolver agora diz o seguinte: você tem um triângulo ABC com essas dimensões, base 4, altura 12, e um retângulo foi inscrito nesse triângulo, MNPQ. Ele pede para você determinar as dimensões x e y, de modo que a área do retângulo MNPQ seja máxima. Para ficar bem simples, nós colocamos aqui um roteiro e vamos segui-lo direitinho. Item número 1, escreva a equação da função que deverá ser máxima ou mínima, usando x e y. No caso aqui, ele quer que a área desse retângulo seja máxima. A área do retângulo, base vezes altura. Então, o item número 1 seria você fazer A é igual a x vezes y. O item número 2, ele fala, relacione x e y, explicite y, quer dizer, isole o y e substitua na equação acima. Bom, para relacionar o x e o y, aqui nós vamos fazer semelhança de triângulos, né? Nós podemos observar que esse triângulo pequenininho que eu estou fazendo na cor vermelha, ele é semelhante ao triângulo ABC. Então, nós vamos montar ali a semelhança entre os dois triângulos. Eu posso dizer que a base do pequenininho, que é x, está para a base do triângulo grande, que é 4, assim como a altura do pequenininho, seria 12 menos y, está para a altura do grande, que é 12. Podemos simplificar aqui, por 4 dá 1, aqui por 4 dá 3. Multiplicando cruzado, teremos 3x igual a 12 menos y. Passando y para cá, o y seria 12 menos 3x. Então, eu já relacionei o x e o y e já isolei o y. Agora, substitua na equação acima, obtendo uma função do segundo grau. Então, eu vou pegar esse valor do y, vou substituir aqui. Então, essa função área vai ser x vezes o y, que é 12 menos 3x. Se você fizer o chuveirinho ali, você vai ver que isso aqui vai dar uma função do segundo grau, conforme está dizendo ali no roteiro. Fazendo o chuveirinho aqui, você chega à conclusão que esse A, que é a área, seria menos 3x2, está aqui, mais 12x. Que é uma função do segundo grau com A negativo, então a concavidade fica para baixo, e eu já calculei aqui quais são as raízes, 0 e 4, e fiz aqui um esboço gráfico. Agora eu vou sair para você tirar um print e depois nós vamos detalhar mais esse gráfico aqui para você entender direitinho o que é que está acontecendo. Então, temos aqui o gráfico da função do segundo grau, uma parábola com o A negativo, portanto, a concavidade voltada para baixo. Essa parábola admite um valor máximo, que é a área máxima daquele retângulo lá, depois nós vamos voltar ali um pouquinho. E esse valor máximo ocorre exatamente aqui no vértice, e para calcular o x do vértice, você pode fazer pela média aritmética entre as raízes, soma e divide por 2, a soma aqui vai dar 4, dividido por 2 dá 2, ou você pode usar a fórmula menos b sobre 2a. O menos b aqui seria menos 12, dividido por 2a, 2 vezes menos 3, menos 6. Isso aqui vai dar 2, evidentemente o mesmo resultado ali. E se você calcular o y do vértice dessa função aqui, o y do vértice dessa função vai te fornecer a área máxima. E o y do vértice seria o menos delta sobre 4a. Se você calcular o delta aqui, você vai ver que ele dá 144. Então, seria menos 144 sobre 4 vezes o a. 4 vezes menos 3 dá menos 12.
isso aqui seria igual a 12. Agora nós vamos construir aqui uma tabela x e y e dos valores de A e vamos te explicar direitinho o que está acontecendo aqui. Olhando aqui na figura, o x é a base do retângulo e o y é a sua altura. Evidente que esse x tem que ser menor do que 4. Então vamos escolher aqui, por exemplo, 1, 2, 3 e 3,2. Nós vimos aí atrás que o y ele vale 12 menos 3x. Por semelhança de triângulos, nós tiramos isso aqui. Então, se você tiver um x igual a 1, o y vai ser 12 menos 3 vezes 1. 12 menos 3 que dá 9. Se o x for 2, 3 vezes 2 dá 6. 12 menos 6 dá 6. Se o x for 3, 3 vezes 3, 9. 12 menos 9 dá y igual a 3. Se o x for 3,2, vezes 3 dá 9,6, 12 menos 9,6 dá 2,4. Quer dizer, você pode ter vários retângulos inscritos nesse triângulo com aquelas dimensões. Qualquer daqueles retângulos ali atende. Agora vamos calcular a área desses possíveis retângulos. Então, se você tiver x igual a 1 e y igual a 9, a área é x vezes y. 1 vezes 9 dá 9. Aqui 2 vezes 6 dá 12, 3 vezes 3 dá 9 e 3,2 vezes 2,4, depois você faz essa continha aí, dá 7,68. O que a gente pode observar? Aqui eu desenhei aqui um retângulo na cor laranja para você entender direitinho. Eu poderia ter um x menor, então ele seria com uma base menor, consequentemente uma altura maior. Por exemplo, aqui x igual a 1, a altura dele é 9. Se você aumenta a base, então para que ele fique inscrito, a altura vai diminuir. Aqui, por exemplo, passei o x para 2, a altura diminuiu, etc. Mas o que a gente observa? Que desses diversos retângulos, qual deles tem área máxima? Esse aqui, ó. E acontece exatamente para x igual a 2, que foi o valor do x do vértice que nós encontramos aqui. E esse 12 aqui é a área máxima, que nós encontramos aqui também. Ok? Então, nesse exercício, o que ele está pedindo? Determine x e y, de modo que a área do retângulo seja máxima. Então, é x igual a 2, y igual a 6. Essas são as dimensões do retângulo que fornecem a área máxima. Uma coisa que precisa ficar bem clara é que esse gráfico é de x em função da área. É x em função da área, não é x em função de y. Porque x em função de y, isso aqui seria uma reta decrescente. Né? O que significa isso? À medida que você aumenta o x, o y diminui. É o que já mostramos lá na figura. E aqui na tabela também. Ó. À medida que você vai aumentando o x, o y vai diminuindo. Uma outra coisa interessante que você pode observar aqui no gráfico é que para x igual a 2, que é o vértice, o valor da área é máximo e igual a 12. Quando você faz x igual a 1, ó, o valor da área é menor do que o A máximo. X igual a 1 e x igual a 3, né? Que ambos eles são simétricos um do outro em relação ao eixo de simetria que passa aqui no vértice da parábola. Por isso que quando você faz x igual a 1 e x igual a 3, você encontra o mesmo valor da área. Está aqui, ó, x igual a 1, x igual a 3, olha lá, o valor da área foi o mesmo. Então, tudo que falamos, o que construímos ali na tabela, pode ser evidentemente observado nesse gráfico aqui. Agora eu vou sair para você tirar um print e nós vamos dar uma simplificada nesse exercício, hein? Vamos voltar naquele roteiro lá atrás. Item número 1 é escrever a função que deve ser máxima. Isso aí você tem que fazer. O item número 2, que é relacionar o x e o y e depois isolar o y, também você terá que fazer. E depois você vai substituir o y lá. Chegou nisso aqui. Daqui para frente, isso é uma função do segundo grau e o a vai dar negativo, ela vai ter um valor máximo, por isso é que ele pergunta a área máxima.
Então você já sabe que valor máximo ou valor mínimo de função de segundo grau, você tem que trabalhar com o vértice. E para achar o vértice é muito melhor fazer do jeito que eu vou te mostrar aqui agora, que é pelas raízes. As raízes são os valores que anulam a função. Aqui você tem um produto igual a zero. Para que um produto seja zero, um dos fatores deve ser zero. Então aqui você tira que o x é igual a zero ou 12 menos 3x igual a zero, o que vai dar x igual a 4. Achou as raízes? Você faz a média aritmética delas, que é o x do vértice. Soma, divide por 2. Aqui vai dar 2. E se o x é 2, o y você joga aqui, vai dar 12 menos 6, que é igual a 6. Está pronto o exercício. Questão número 65 do nosso material. Um peroeiro ganha R$ 480 por dia, transportando diariamente 80 pessoas de suas casas para os respectivos locais de trabalho. No entanto, ele descobriu que a cada aumento de 30 centavos no preço da passagem, perde 2 passageiros. Assim sendo, o faturamento máximo do peroeiro está compreendido entre. Analisando o exercício, a gente observa que temos aí duas grandezas que estão variando. Uma é a quantidade de pessoas e a outra é o valor unitário que cada pessoa paga, o valor da passagem que as pessoas pagam. Então, nós vamos montar um quadro aqui, onde aqui eu vou colocar a quantidade de passageiros, aqui o valor da passagem que cada um está pagando e aqui o faturamento do peroeiro. Então diz que quando ele leva 80 pessoas, ele fatura R$ 480. Isso significa que cada um está pagando R$ 6. Aí ele observou que quando ele aumenta 30 centavos no preço da passagem, ele perde 2 passageiros. Quer dizer, se a passagem passar para 6,30, aí ele só vai levar 78 passageiros. Se ele aumentar mais 30 centavos, passar para 6,60, aí ele só vai levar 76 passageiros. E assim por diante. De forma que o seu faturamento, se você fizer 80 vezes 6, dá 480. Aqui, se você fizer 78 vezes 6,30, isso aí vai dar 491,40. Você não precisa fazer essa conta, não. Eu estou fazendo só para te explicar direitinho o que acontece nesse exercício. E aqui, 76 vezes 6,60 dá 501,60. Então, se você observar, está sendo bom para esse peroeiro, né? O faturamento dele está aumentando. Será que vai continuar sempre assim, indefinidamente? Nós vamos ver que não. Essa função faturamento, ela tem o comportamento de uma função do segundo grau, que nós vamos te mostrar ali no gráfico agora mesmo. Mas esse gráfico, eu vou fazer o faturamento em função de uma variável x que eu ainda nem tenho. Vou definir agora. Então, nós vamos colocar aqui uma variável x, cujos valores serão sempre 0, 1, 2, 3. Pode fechar o olho e colocar sempre esses valores. 0, 1, 2 e assim por diante. Professor, mas qual é o significado desse x? É só você observar que quando o x for 1, o preço da passagem é 6,30. Quando o x for 2, o preço da passagem é 6,60. Então aqui teve um aumento, aqui teve 2 aumentos. Então o x aqui, ele representa a quantidade de aumentos. Depois nós vamos deixar tudo registrado aí para você. Outra coisa que a gente pode observar, que isso aqui é uma progressão aritmética decrescente, cuja razão é menos 2, porque a razão de uma progressão é o da frente menos o de trás. Então, se você fizer 78 menos 80, dá menos 2. 76 menos 78, menos 2. E aqui também a gente tem uma progressão aritmética, só que essa aqui é uma progressão aritmética crescente, de razão igual a 0,30, 30 centavos, que é o da frente
menos o de trás. Sempre 6,30 menos 6 dá 0,30, 6,60 menos 6,30 dá 0,30. Então agora nós vamos escrever as equações dessas duas funções do primeiro grau que têm comportamento de progressão aritmética. Nós sabemos que a equação de toda reta é y igual a ax mais b, onde esse a é a inclinação da reta, é a taxa de variação, é a razão da progressão aritmética, que nós já temos aqui, e o bzinho é a ordenada do ponto de interseção da reta com o eixo das ordenadas, que nesse caso aqui, que é um exercício contextualizado, corresponde ao valor inicial aqui, que é 80. Se você fosse construir o gráfico dessa função aqui, seria uma função assim, começa lá de 80 e depois vem caindo, né, com essa taxa de variação, que no caso aqui é menos 2, até chegar lá no zero. Enquanto que essa aqui, o valor do bzinho dela seria 6 e ela é uma função crescente. Ela vai aumentando a uma taxa de 0,3. Nós vamos escrever a equação dessas duas funções. Então essa primeira aqui, o azinho dela, que é a razão da progressão, aqui seria menos 2, então vai ser menos 2x mais b, que aqui é 80. E a equação dessa, o azinho seria 0,3, que é a razão da progressão, então é 0,3x mais o b aqui que é 6. Muito bem, então o faturamento desse peroeiro vai ser o produto dessa coluna por essa coluna. Foi assim que nós calculamos esses valores. Só que agora nós vamos escrever a equação dessa função faturamento. Dando uma verificada aqui, se você faz x igual a 1, aqui ficaria menos 2 mais 80, que dá 78, x igual a 78. Aqui 0,3 vezes 1 dá 0,3 mais 6, 6,30. X igual a 2, aqui dá menos 4 mais 80, dá 76. E aqui 0,3 vezes 2 dá 0,6 mais 6, 6,60. Então está funcionando direitinho. A função faturamento seria o produto dessas duas colunas. Então é você multiplicar menos 2x mais 80, está aqui, por 0,3x mais 6. A gente pode observar que isso aqui, quando você fizer o chuveirinho, vai dar uma função de segundo grau, que você vai multiplicar menos 2x por 0,3x. Vai dar um coeficiente, vai dar um termo em x2 com um coeficiente negativo. Então, já sabemos que é uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Vamos fazer um esboço desse gráfico aqui no cantinho. Então, o faturamento do peroeiro começa com R$ 480, esse é o faturamento inicial dele. Esse faturamento vai aumentando, vai subindo, atinge um valor máximo e depois começa a cair, podendo chegar inclusive a zero, comportamento de uma função de segundo grau. Ele pergunta qual é o faturamento máximo do peroeiro, que vai ocorrer exatamente no vértice daquela parábola. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos atrás do vértice dessa parábola agora. Para achar o x do vértice, você poderia fazer esse produto e depois usar a fórmula menos b sobre 2a. Mas eu tenho uma sugestão melhor. Nós vamos calcular o x do vértice através da média aritmética das raízes. E as raízes são os valores que anulam a sua função, que tornam a sua função igual a zero. Bom, para que um produto seja igual a zero, um dos fatores deve ser zero. Então eu vou igualar esse a zero e vou igualar esse aqui a zero também. Então aqui teremos menos 2x mais 80 igual a zero. Isso aqui vai dar x igual a 40. E a outra função, 0,3x mais 6 igual a zero. Isso aqui vai dar x igual a menos 20. Agora eu vou fazer a média aritmética desses dois valores para eu achar o x do vértice. Seria 40 menos 20 dá 20, dividido por 2 dá 10. Com esse valor do x do vértice,
você responde a qualquer pergunta dele. Agora eu tenho uma perguntinha para você. Você seria capaz de me informar que valor é esse aqui? E também esse outro valor de cá? Pausa o vídeo aí e tenta responder. Bom, aqui são exatamente as raízes, né, dessa função aqui. Então esse valor é o valor positivo, que é 40, e aqui seria o valor negativo, que é o menos 20, que nós representamos aqui, tracejado, porque não faz sentido o x negativo, né? Mostramos aí que o x representa a quantidade de aumentos, portanto, não faz sentido ser um x negativo. E esse valor aqui é exatamente a média das raízes que nós calculamos aqui, que deu 10. E aqui é o faturamento máximo do peroeiro. Então agora, com esse resultado na mão, x igual a 10, você pode calcular a quantidade de passageiros, é só substituir nessa função aqui. Então, menos 2 vezes 10 dá menos 20, mais 80 dá 60, e o valor unitário da passagem seria 0,3 vezes x, que é 10, então vai dar 3 mais 6, R$ 9. Bom, o faturamento é o produto das duas, 60 vezes 9 dá R$ 540. Esse é o faturamento máximo desse peroeiro. Então a gente pode observar que valeu até a pena, né? Ele começou faturando lá R$ 480, fez essa jogada de aumentar um pouco a passagem e depois perder um pouco de passageiro, mas ele chega a um faturamento máximo de R$ 540. Mas se ele continuar com esse processo, a partir de x igual a 10, o faturamento dele vai caindo, começa a cair, podendo chegar a zero quando você tiver um x igual a 40. Por quê? Se você tiver um x igual a 40, vai anular essa função aqui, que é a quantidade de passageiros. A quantidade de passageiros passa a ser zero. Então, se ele não vai levar nenhum passageiro, o faturamento dele se torna igual a zero. Agora nós vamos dar uma simplificada na solução desse exercício. Bom, então ele vai te contar uma historinha, você vai montar um quadro com essa historinha que ele te contou. As variáveis aqui, quantidade de passageiros e valor unitário da passagem. Então ele disse lá que quando leva 80 pessoas, cada um está pagando R$ 6. Depois, se ele passa para 6,30, então um aumento de 30 centavos, ele perde 2 passageiros, aqui 78. Pronto, não precisa mais. Você já sabe que isso aqui é uma PA, é uma função do primeiro grau. Aí você define uma variável x, cujos valores são sempre os mesmos, 0, 1, etc. E agora você vai montar as equações dessas duas funções. Daqui você tira a razão da progressão, que é o da frente menos o de trás, no caso aqui menos 2. Essa aqui, a razão é 0,3. E agora você monta a equação. Aqui seria menos 2x mais 80. Esse valor aqui é o valor do Bzinho, é sempre o valor inicial. Essa aqui seria 0,3x mais 6. Você iguala as duas a zero para você achar as raízes. Aqui dá x igual a 40, aqui dá x igual a menos 20. Com esses dois valores você acha o x do vértice, que é a média. 40 menos 20 dá 20, dividido por 2 dá 10. Com esse valor do x do vértice, você responde a qualquer pergunta dele. Agora, o que significa esse x igual a 10? Se ele der 10 aumentos nas passagens, o faturamento dele será máximo. Agora, não decore as coisas, entenda direitinho, né? Com o x do vértice, se ele quiser saber qual a quantidade de passageiros ele deverá transportar para que o faturamento dele seja máximo, você vai pegar esse valor e substituir na quantidade de passageiros, substituir nessa função aqui. Então seria menos 2 vezes 10 dá menos 20, mais 80 dá 60. E se ele te perguntar qual o valor da passagem que ele deverá cobrar de cada passageiro
para ter um faturamento máximo. Aí ele quer saber valor da passagem. Então você vai pegar esse x igual a 10 e substituir nessa função, que é a função valor unitário da passagem. 0,3 vezes 10 dá 3 mais 6, 9. R$9. E se ele quiser saber qual o faturamento máximo, você pega esses dois valores e multiplica. 60 vezes 9, 540. Nós vamos ficando por aqui, mas gravaremos mais um vídeo sobre exercícios de função do segundo grau. Até lá e um grande abraço.